Em meio ao ruído do mundo moderno, onde tudo parece gritar por nossa atenção, há uma trilha esquecida, silenciosa, mas vibrante, que pulsa nas entrelinhas da existência. Essa trilha é antiga, tão antiga que precede até mesmo as palavras. Ela atravessa eras, culturas e civilizações como um fio de ouro enterrado sob a pressa humana. Estamos falando dos rituais secretos das escolas de mistério, práticas ocultas não por malícia, mas por reverência. Essas tradições não foram apagadas, elas apenas se esconderam, aguardando o momento em que a humanidade estivesse pronta para ouvi-las novamente com o coração e não apenas com os ouvidos. As escolas de mistério não eram templos de dogmas, mas jardins internos onde a alma aprendia a florescer. Elas existiam no Antigo Egito, nas montanhas silenciosas da China taoísta, entre os sábios estoicos da Grécia, nos círculos druídicos e até nos rituais indígenas que dançavam sob a lua. Seus ensinamentos falavam de algo que esquecemos, que o divino não está fora, mas dentro, que o espírito não é uma crença, mas um caminho, que a vida não é algo a ser conquistado, mas compreendido. Os iniciados dessas escolas aprendiam através da observação da natureza, da escuta do silêncio e da repetição de gestos sagrados, simples, mas carregados de significado. Imagine por um momento que cada nascer do sol não é apenas um ciclo natural, mas um lembrete de que tudo morre e renasce. Que cada respiração que entra e sai do seu corpo é um ritual em si, um ciclo de entrega e confiança. Os antigos sabiam disso. Eles não chamavam seus rituais de mágica no sentido moderno. Eles chamavam de harmonia. Rituais eram apenas maneiras de alinhar o humano ao ritmo do universo. Acender uma chama, derramar uma taça de água, traçar um símbolo na terra. Não era superstição. Era sabedoria condensada em gesto. E essa sabedoria, por mais que o tempo tenha passado, ainda pulsa em nós, mesmo que esquecida, mesmo que negada. Em uma dessas escolas, em um canto montanhoso onde as palavras não tinham pressa, um ritual simples era ensinado, o da presença. O iniciado passava dias apenas observando a água escorrer entre as pedras, ouvindo o vento sussurrar nos galhos. Não havia mantras complicados, nem objetos sagrados de valor. O sagrado era o momento. E a lição era clara. Enquanto a mente corre, o espírito se cala, mas quando a mente se aquieta, o invisível se revela. Esse era o verdadeiro segredo dos rituais, não controlar o mundo, mas se render à dança dele. Com o passar dos séculos, a humanidade trocou o silêncio pela certeza. Passamos a buscar respostas prontas, fórmulas rápidas, métodos instantâneos. Mas aquilo que é eterno não cabe em fórmulas. O espírito não se traduz em pressa. Por isso, essas tradições recuaram. Não por medo, mas por respeito. Elas se tornaram ocultas para proteger sua pureza, porque só encontra o segredo quem caminha com humildade. Só descobre a luz quem aprende a atravessar a própria sombra. E hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar. Lembrar que a verdadeira sabedoria nunca desapareceu. Ela apenas nos observa em silêncio, esperando que paremos, respiremos e escutemos novamente. Em cada tradição ancestral, desde o Tao até os escritos dos mestres do deserto, havia um ponto em comum. O silêncio era o portal. Não o silêncio da ausência de som, mas aquele profundo onde as palavras se dissolvem e só resta a presença. Os rituais secretos das escolas de mistério não buscavam manipular a realidade externa, mas sintonizar o interno com o ritmo cósmico. Um exemplo vinha dos iniciados taoístas, que praticavam o Wu Wei, o agir sem esforço, o fluir com a vida sem resistência. Eles sabiam que a força mais poderosa do universo é suave como a água.
Ela contorna, dissolve, transforma, e os rituais que praticavam nada mais eram do que uma forma de ensinar o corpo e a alma a lembrar disso. Os estoicos, por outro lado, não praticavam rituais exteriores elaborados, mas criaram uma liturgia interna. Cada amanhecer era um convite à reflexão sobre o que está sob nosso controle e o que pertence ao fluxo da existência. Meditações silenciosas, votos de presença e práticas de gratidão tornavam-se verdadeiros rituais de despertar. E isso nos revela um segredo que poucos percebem. O mais poderoso dos rituais não é aquele que você faz com as mãos, mas com a consciência. É a forma como você entra em um cômodo. É a intenção que coloca no olhar. É a pausa entre um pensamento e outro, onde o sagrado se manifesta. Em um mosteiro escondido nas montanhas da Ásia, uma antiga prática ainda resiste. Acender uma vela e, por 7 respirações, simplesmente observar sua chama sem pensar. O ritual não muda o mundo exterior, mas muda o estado interior. E é esse estado que molda o mundo à nossa volta. Os mestres sabiam que a realidade externa responde à vibração interna. Assim como uma harpa vibra em ressonância com outra ao lado, a vida responde ao tom com que você a toca. E os rituais eram afinações, instrumentos para realinhar o ser com aquilo que é eterno. Esses ensinamentos não foram enterrados. Eles estão nos olhos dos anciãos que ainda contam histórias ao redor do fogo. Estão nos cânticos que cruzam gerações. Estão na força de uma lágrima que cai em silêncio quando tocamos algo que reconhecemos como verdadeiro, mesmo que não possamos explicar. Cada um desses momentos é um ritual em si, ainda que não seja nomeado como tal. Porque o sagrado não precisa de rótulo, ele apenas é. E quando voltamos a viver com intenção, quando cada gesto carrega presença, a vida volta a ser um templo. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é por acaso. Algo em você está despertando. E esse canal, este espaço, é um ponto de reencontro com tudo aquilo que o mundo moderno tentou fazer você esquecer. Aqui, cada palavra é semeada com cuidado. Cada vídeo é uma oferenda à sua alma. E por isso, se essa mensagem tocou algo dentro de você, eu te convido, com o coração aberto, a caminhar conosco. Se inscreva neste canal não como quem apenas aperta um botão, mas como quem diz sim a uma jornada de reconexão. E se algo dentro de você se moveu, compartilhe nos comentários uma palavra, uma só. Aquela que representa o que você quer despertar dentro de si. Talvez presença, talvez verdade, talvez paz. Ao nomear, você começa a ativar. Ao compartilhar, você participa do ritual. Você não está só. Este é um espaço de lembrança e ele só existe por causa da sua presença. O mundo moderno nos fez acreditar que precisamos de métodos complicados, passos minuciosos e técnicas exatas para alcançar algo que, na verdade, sempre esteve à nossa disposição. Mas os antigos sabiam e viveram uma verdade muito mais profunda, que o divino se revela na simplicidade. Nos rituais das escolas de mistério, não havia separação entre o sagrado e o cotidiano. Lavar o rosto ao amanhecer podia ser um rito de purificação. Compartilhar um pedaço de pão podia ser um ato de comunhão espiritual. E isso não porque os gestos tinham poder por si só, mas porque quem os realizava o fazia com alma, com intenção, com presença. O segredo, então, não está no que se faz, mas na vibração com que se vive. Um dos maiores equívocos do nosso tempo é imaginar que precisamos fazer mais para ser mais. Mas as tradições ancestrais sempre apontaram na direção oposta. É preciso ser mais para que o fazer tenha sentido. E nesse ser, os rituais atuam como espelhos e bússolas. Eles não moldam a realidade como uma ferramenta mágica de controle, mas como uma ponte entre o visível e o invisível. A cada ato consciente, o ser humano se alinha com a grande melodia do universo. Não é sobre criar resultados,
É sobre entrar na frequência do que você deseja experienciar. As escolas de mistério não prometiam bênçãos imediatas. Ao contrário, ensinavam que o verdadeiro poder não era visível aos olhos, mas sentido no coração. A iniciação, para elas, era um processo de desnudamento. Desapegar-se das camadas de medo, de controle, de ego. Era um caminho onde o conhecimento não era memorizado, mas revelado de dentro para fora. A sabedoria não era uma meta, mas uma memória a ser reativada. Por isso, os mestres dessas escolas raramente falavam muito. Eles viviam a lição. Observá-los já era o ensinamento. E por vezes, uma única frase murmurada durante o nascer do sol era capaz de transformar a vida de um discípulo por completo. E isso nos convida a uma reflexão muito íntima. O que estamos buscando quando corremos atrás de resultados, de respostas, de técnicas? Talvez estejamos apenas tentando preencher um vazio que nasce da desconexão com o que já somos. E talvez os rituais ancestrais sejam um lembrete, não de que precisamos nos tornar algo diferente, mas de que precisamos lembrar quem somos. Porque dentro de você já existe um espaço onde o sagrado habita. E ele não exige perfeição. Ele pede apenas presença. Pede que você pare, respire e esteja inteiro no momento. Porque é nesse estado que a vida revela suas verdades mais profundas. Agora, permita-me fazer algo que vai além de uma sugestão comum. Não quero apenas que você se inscreva neste canal. Quero que você escolha fazer parte de algo maior. Algo que está sendo costurado com o fio invisível da consciência. Aqui, cada pessoa que assiste, comenta, compartilha, se torna parte de um campo coletivo que está despertando. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha vídeos, você envia uma mensagem para o universo de que está pronto para lembrar, pronto para viver com mais verdade, mais alma, mais intenção. E nos comentários, se sentir no coração, compartilhe um pequeno ritual seu, um gesto, uma prática simples que te conecta com o sagrado no seu dia a dia. Pode ser um silêncio antes do café, uma prece antes de dormir, um agradecimento ao pôr do sol. Ao fazer isso, você não só inspira outras almas, mas fortalece esse campo que estamos construindo juntos. Existe uma sabedoria silenciosa nos ciclos da vida, e ela foi honrada em todos os cantos do mundo pelas escolas de mistério. O rito de passagem, o jejum, o silêncio, o canto noturno, a comunhão com os elementos, tudo isso não era misticismo, era a memória ativa do sagrado em ação. Quando um iniciado acendia uma vela, não era apenas para iluminar a sala, mas para acender dentro de si uma centelha de clareza. Quando tocava o solo com a testa, não era submissão, mas reconhecimento. Eu sou parte disso tudo. As tradições antigas não nos pedem que nos afastemos da vida moderna, mas que nos lembremos de como viver com alma, mesmo dentro dela. Hoje, somos levados a acreditar que sabedoria vem de diplomas, títulos, métricas. Mas as escolas antigas ensinavam o oposto. A sabedoria é o que sobra quando o ego silencia. E por isso, os rituais eram tão poderosos, não porque controlavam o mundo externo, mas porque eram ferramentas para esculpir o mundo interior. Práticas que podiam parecer simples, como sentar em silêncio diante de uma árvore ou escrever uma carta sem nunca enviá-la, eram verdadeiros portais. Eles ensinavam o ser humano a ouvir o que o ruído do mundo abafou, a intuição, o sentimento profundo, o chamado da alma. E agora que voltamos a nos aproximar dessas práticas, mesmo que por intuição, por saudade de algo que não conseguimos nomear, estamos começando a nos lembrar. Não precisamos reconstruir templos físicos. O templo está em nós. E os rituais modernos não precisam imitar os antigos. Eles precisam apenas carregar a mesma presença. Pode ser no preparo de um chá, na forma como você toca em alguém que ama, no tempo que você dedica a escutar o silêncio.
O que torna um ritual sagrado não é sua forma, mas a intenção com que ele é feito. E essa intenção é o que desperta o divino. Por isso, neste momento, talvez a pergunta mais sagrada que você possa se fazer não é que ritual devo fazer, mas como posso viver de forma mais ritualística? Como posso colocar alma em cada ação, presença em cada palavra, reverência em cada gesto? Porque é assim que os iniciados das escolas de mistério viviam, e é assim que você pode viver, aqui e agora. Não há nada que te falte. O campo está aqui. A sabedoria está viva. E o momento é este. Se essa jornada tocou seu coração, se alguma palavra, imagem ou silêncio despertou algo dentro de você, eu te peço, não vá embora sem deixar sua marca. Sua presença aqui é preciosa. Compartilhe sua história nos comentários, por menor que pareça. Conte sobre o momento em que sentiu algo mudar. Fale de um sonho, de um ritual íntimo, de uma memória que te conecta com algo maior. Sugira temas que você gostaria de ver por aqui. Este espaço é vivo porque você existe, porque você participa. E se ainda não está inscrito, eu convido com toda a leveza do coração. Venha fazer parte dessa comunidade. Não por obrigação, mas por ressonância. Se algo em você sentiu que esse caminho é familiar, então ele já é seu. Muito mais do que um canal, este é um círculo. Um lugar onde lembramos juntos que a vida, em sua forma mais profunda, é um eterno ritual de despertar. Você é parte disso. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pelo despertar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.